Assim nós vamos dar início ao psique de hoje, agradecendo a presença de todos. Nós estamos no nosso penúltimo psique do ano, o último é no dia 9. Vamos tentar fazer esse negócio funcionar. Só porque nós estamos ao vivo, olha que maravilha. É isso aí, Germano? Estamos ao vivo? Muito bem. Então, muito obrigado pela presença de todos aqui. Como eu estava falando, nós estamos no penúltimo psique do ano, o último é no dia 9. Já que a gente era para ter um no dia 2, aí no dia 2 é o terceiro jogo do Brasil, que, aliás, ontem foi ótimo o jogo. O tal do Richarlison fez um golaço, foi muito legal. Isso é bom porque traz alegria para a nação como um todo, né? E lembrando que o nosso querido Chico Xavier pediu que se desencarnasse num dia de muita alegria para o povo brasileiro, que aconteceu quando o Brasil foi pentacampeão em 98. E aí ele desencarnou naquele dia. E então, enfim, foi um dia de muita alegria ontem e que permaneça aí até o final da Copa, que o Brasil está com um time bom. Então, muito obrigado pela presença de todos. Quem está em casa ou quem nos ver posteriormente também, sejam sempre muito bem-vindos. E dia 9, então, é a nossa última sessão aqui, tá bom? Olha, eu sou obrigado a lembrar, eu sei que praticamente todos que estão já vão fazer ou já fizeram esse movimento da questão da compra dos ingressos para o filme Nada é por Acaso. E nós temos aí 250 lugares na sessão, na sala de cinema, e nós temos mais ou menos, acho que uns 70, 80 vendidos até agora. Nós temos aí um fim de semana e mais uma semana inteira para poder todo mundo se unir e poder pagar esses R$30 pelo ingresso para poder, enfim, arrecadar fundos para a casa, para as obras sociais da casa e até para a própria casa. Então, essa casa está bonita demais para que a gente não tome conta dela e isso tudo é fundamental. Então, chama amigo, chama vizinho, papagaio, o inimigo também, quem sabe o inimigo fique amigo, se você chame, é uma boa possibilidade. Mas, como que a gente faz? O valor sugerido é de R$30, e aí a ideia é depositar diretamente na casa de Padre Pio, que tem o Pix, que é contato@padrepio.org.br. Vai lá, deposita a quantidade de ingressos multiplicado por 30, passa o comprovante para a Valéria, aí tem o WhatsApp da casa, quem não tiver o WhatsApp da casa se informa, ou vem até a própria casa e dá para a Valéria ali direto o comprovante. Você não tem esse WhatsApp agora? O WhatsApp eu tenho. O contato. Tem uma conta corrente também, porque as pessoas às vezes falam, eu não tenho Pix. Então tem uma conta corrente o e telefone da Valéria que você quer falar aí agora, para as pessoas que estão ouvindo o WhatsApp online. da casa, que é para poder passar o comprovante, é 21 99677 0395. Não é esse, desculpa. É um número fixo. Esse é o antigo. Esse é o da Valéria, que você falou, só passar para a Valéria. Esse é o da Valéria? Não, mas é que tem o WhatsApp da casa de Padre Pio mesmo. Esse é o da Valéria? Esse é o da Valéria. É que esse é o particular dela, né? Não sei. Empresta aí, eu vou dar os dois. Empresta aqui, daqui. O da Valéria, diretamente, é o 21 99677 0395. 99677
0395. E quem tem da casa de Padre Pio? Tá ali? Tá fácil? Olha lá, olha, já sabe de cor. Esse mesmo. E o WhatsApp da casa de Padre Pio é o 22867760. Para algum desses dois, você pega o comprovante, passa para a Valéria fala recebido, e aí você, vamos dizer, você comprou 5 ingressos, você tem que chegar lá e dar o nome completo, nome e sobrenome, de 5 pessoas para poder estar na lista e chegar lá na hora. No dia, não vai ter venda. Então, tem que comprar antes. Tá bom? O dia do filme é dia 4. O dia do filme é no dia 4, domingo, às 11 horas da manhã, no Espaço Itaú de Cinema. Tá? Tem uma sala exclusiva para nós. Praia de Botafogo, 316. É isso aí. Praia de Botafogo, 316. É isso aí. E uma coisa legal é que o produtor do filme, que é um rapaz, um senhor que frequenta o Seja Barra, eu falei com ele e tudo mais, e ele se propôs a vir bater um papo conosco antes do filme iniciar. Então, a sala vai abrir a partir das 10 horas, então a partir de umas 10h30 nós já vamos entrar na sala. Não tem lugar marcado, porque aí é mais ou menos cada um como chegar, e aí já vai ocupando os lugares. Mas aí, antes da sessão iniciar, ele vai bater um papo com a gente e falar como foi, um pouco da produção e tudo mais. E a coisa que eu já vou dar um bizu, ele está fazendo vários outros filmes espíritas, então é muito legal. E parece que está indo bem. Eu falei com a diretora do Itaú Cinemas nesses dias, e ela falou, esse filme está indo muito bem. Eu falei, que alegria, meu Deus do céu. Então isso é muito bom, porque, no fundo, independente de sermos, ou as pessoas serem espíritas ou não, o filme é muito bonito, está muito bem feito, muito bonito, tem uns conceitos ali muito legais. Então, vale a pena. Olha, a gente não pode deixar de agradecer também os nossos amigos espirituais, aos quais dão um nome para este trabalho, que é o Pronto Socorro das Irmãs Clarissas, e que tem a sua coordenação espiritual em Santa Inês de Assis, que é irmã de Clara. Clarissa, Clara, mas quem coordena o nosso trabalho espiritualmente é Inês, que é irmã de Clara. E ela, logo após um pouco período depois que Clara se converteu, ela também acabou se convertendo e se juntou a Clara nessa missão, vamos dizer assim, na época de Francisco de Assis, lá em Assis. Eu e a Catarina tivemos a oportunidade de estar lá, outras pessoas tiveram a oportunidade de estar lá. É uma cidade que vale muito a pena. Foi muito bacana, a energia é muito boa. Quem algum dia tiver essa oportunidade, faça isso, que é muito cativante tudo, o ambiente, as igrejas todas, a história, e você se põe ali naquele ambiente, e é muito prazeroso para a alma. Então, é uma coisa que vale a pena. Então, a gente agradece todo o plano espiritual que nos acolhe. Outro dia eu estava um pouquinho infeliz, confesso, porque nós estávamos acostumados com, 80, 90, 100 pessoas, e aí fui chamado a atenção de que não fique absolutamente chateado, porque, no fundo, no plano espiritual, o trabalho é grandioso. Então, a nossa responsabilidade aqui é com vocês, que a gente vê, mas também são com aqueles que a gente não vê, e que o trabalho está sendo absolutamente grandioso, e a gente fica feliz por isso. Quer dizer que, de alguma maneira, a gente está num caminho correto. Então, gente, chega de falar. A Catarine vai fazer a palestra de hoje, que está aí. Que você possa fazer uma ótima palestra, seja muito bem intuída
e a gente espera aprender com as suas palavras. Muito obrigado. Deixa eu tirar esse microfone daqui, para não dar microfonia, que a minha voz é muito estridente, então vocês sairiam daqui em vez de curados doentes. Então, boa tarde a todos. Alguém nos visita pela primeira vez? Sejam todas muito bem-vindas, tá bom? Aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, bem-vindos ao pronto-socorro das Irmãs Clarissas, que, como o Ricardo falou, é coordenado diretamente pela nossa irmã Inês de Assis. Bom, hoje a gente vai fazer o estudo do capítulo Crer Sou Eu, do livro da Joana de Ângeles, e a gente tem feito esse estudo, né? Toda sexta-feira a gente se reúne aqui e estuda um pouco a literatura de Joana de Ângeles, que a gente não escolheu por acaso. A Joana tem uma proposta de fazer um trabalho de... Eu vou só pedir para o pessoal fazer essa anotação dos nomes lá atrás. Ricardo, tem que fazer essas anotações do nome fora. Vai lá, por favor. Então, assim, a Joana, ela tem uma proposta de fazer, junto com o Divaldo, a pedido de Francisco de Assis, um trabalho de educação emocional, psicológica e emocional no planeta de uma forma geral. Então, por isso que ela tem uma série de livros voltados para a parte psicológica. Alguém aqui está precisando de tratamento psicológico? Alguém aqui precisa de apoio psicológico? Todo mundo, né? Então, assim, a nossa mente é uma grande usina, né? Ela é muito potente. Ela determina tudo na nossa vida. E hoje o capítulo especificamente fala sobre crença, né? O que é isso? Crença. Crença está totalmente conectado com a nossa mente, né? Crença é um estado de acreditar, de ter consciência. Mas mais do que isso, aqui nessa proposta do Crer Sou Eu, a Joana vai falar da crença que nos conecta à fé. Aquela crença que nos conecta à fé. E aí ela vai conversando com a gente sobre o que é essa fé. Até que ponto essa fé é algo positivo ou negativo para a gente? Até que ponto eu devo sair crendo em absolutamente tudo? E por que eu não crer pode me prejudicar ou não de alguma forma? Então ela vai trazer para a gente essa narrativa. Tá? E ela começa... Não sei se eu vou conseguir passar aqui, peraí. E eu acho que... Sabe o que eu fiz? Eu criei uma página nova, gente. A pessoa é boa nisso, hein? Vamos lá. Ela começa falando assim, os alicerces da fé estão fixados na razão, mas são sustentados pela emoção. Ela começa dando uma explicação sobre o que é fé. A base da fé, ela tem que estar sustentada ali no alicerce dela, no alicerce pela razão. Razão está ligada ao quê? Ao raciocínio, tá? Porém, ela é sustentada no seu eixo na nossa emoção, tá? O que quer dizer isso? Eu não vou ler tudo direitinho aqui para vocês, para não ficar cansativo, tá? Eu vou fazer de uma forma diferente hoje. Mas o que ela quer dizer com isso? Se vocês chegam aqui hoje, amanhã, qualquer dia, alguém chega e fala uma coisa para vocês, olha, mamão à noite faz mal. Aí vocês olham e falam assim, poxa, eu conheço a Catarina é uma pessoa do bem, ela não ia sair por aí, né? Ela foi chamada, convidada, ela tem um espaço, de um lugar de fala, né? Ela é uma pessoa que tem uma certa autoridade. Ela não ia falar que mamão à noite faz mal, sendo que não faz mal. Então, tudo que ela fala, eu acho que é verdade, ok, beleza. E saio acreditando que aquilo realmente é uma verdade, eu tomo aquilo como verdade absoluta, tá? Então, quando eu tomo uma verdade absoluta sem raciocinar nos fatos, essa fé, essa crença, ela é... Como é que a gente chama? De uma crença, de uma fé? Cega. Por quê? Porque a gente não raciocina sobre os fatos. Ela está enraizada no alicerce da razão? Não. Então, veja, aí já tem uma parte para a gente refletir,
né? Porque a Joana está falando para a gente que a fé, né? Essa fé que ela está falando, ela tem o seu alicerce na razão. E por que é sustentada na emoção? Por que será que ela é sustentada na emoção? Então, vamos lá. Eu cheguei aqui para assistir a Catarine falando e ela chega para mim e fala assim, olha, mamão à noite não faz bem, tá? E aí, porque a Catarine falou, eu saio acreditando em absolutamente tudo que ela está falando. Então, a partir de agora, eu saio convicto de que o mamão à noite não faz bem. Mas, para que essa razão se sustente, existe uma conexão emocional. Algo emocionalmente me conectou a isso que a Catarine falou e também me conecta a elas também. Então, por exemplo, digamos que a gente tem como referência, o Ricardo falou do Chico Xavier, né? O Chico Xavier era um ícone, né, no nosso Brasil. Todo mundo de qualquer tradição religiosa era apaixonado por ele, porque ele era uma pessoa, quer dizer, obviamente que eles tinham seus perseguidores, né? Todas as pessoas que falam do amor e que servem Jesus sempre vão ter seus perseguidores, sempre. Mas as pessoas o seguiam em maioria porque o achavam extremamente amoroso. Ele era um espírito extremamente dócil, gentil, caridoso, vivia uma vida altruísta para ajudar as pessoas. Então ele tinha um exemplo que nos conectava emocionalmente. E faz com que você, de fato, crie uma ressonância sobre aquilo e passe a acreditar, de fato, naquilo que a pessoa está falando. Então, essas duas coisas influenciam o ato de fé, tá? Então, o ato de fé, ele tanto precisa ter o alicerce na razão, a gente precisa raciocinar sobre aquilo que a Catarine está falando e não sair cumprindo exatamente ipsilíteres sem passar pelo crivo da razão, porque senão não é uma fé raciocinada, não é uma fé saudável, tá? E, ao mesmo tempo, experimentar com a dose da emoção para que sustentar essa fé. Porque, senão, a gente logo desiste daquilo, a gente é movido pela emoção. Então, quando a gente não se conecta emocionalmente com aquilo, não faz mais sentido, tá? E aquilo perde a sua existência. Mas por que a Joana está falando de fé, tá? Bom, estabelecida a fé raciocinada, aquela que resiste a todas as teorias que se opõem, aí olha que interessante. Eu pulei. Se você tem uma fé raciocinada, ou seja, você veio aqui à casa, você ouviu a Catarine falando, você parou, você refletiu, você analisou, você pesquisou até cientificamente o quanto que a ciência tem de contribuição que pode fazer sentido. Você pesquisou na experiência da vida o quanto que aquilo realmente, de fato, faz sentido ou não. Você se conectou emocionalmente com aquilo que a Catarine está falando, tá? Vem uma outra pessoa e fala para você, ó, nossa, essa Catarine é insuportável. Eu conheço ela de outros carnavais. Conheci ela ali na esquina, ela é completamente diferente do que ela está ali na casa de Padre Pio falando. Vai fazer diferença para você o que o outro julgou em relação a Catarine ou não? Quando eu tenho uma fé raciocinada, não vai fazer diferença. Não importa o que a Catarine fez na esquina, não importa se falaram mal da Catarine, porque eu estou prestando atenção no que ela está falando e fazendo uma análise crítica dentro de um conhecimento raciocinado. Então pode vir qualquer pessoa falar mal, fazer fofoca, calúnia, injúria, qualquer coisa, que eu estou com a minha fé enraizada, raciocinada, num alicerce seguro. Agora, se eu não tenho isso, se eu não tenho essa fé raciocinada, se eu não tenho essa fé num alicerce seguro, qualquer coisa que os outros vêm e falam para mim, eu já mudo de ideia, mudo de opinião. Tudo aquilo que era bom, que foi bom, que eu tirei de positivo naquilo que foi falado, eu jogo ralo abaixo. É igual aquele ditado, você vai lá, pega a criança, bota no balde, tira a sujeira da criança, lava a criança bonitinha, e vai jogar o balde de água suja fora e joga a criança junto. Não é isso? Então, que é o que a gente faz. Ou a gente gosta de tudo ou a gente não gosta de nada, porque a gente não trabalha com a fé raciocinada. Tá? Então, só para ler esse parágrafozinho dela, que ela fala assim, ó, estabelecida a fé raciocinada, aquela que resiste às teorias que se opõem, né? As teorias que se opõem são todas as adversidades, as opiniões diferentes.
As pessoas que têm opiniões diferentes, as pessoas que não acreditam naquilo que você acredita, que não pensa como você pensa, que não está numa busca de uma reforma íntima, às vezes, como você está, que não está na busca de uma mudança de vida real, como você está, né? Ou que tem uma experiência diferente de vida que a sua, e que não é melhor que a sua, nem você é melhor que a dela. Mas a gente fica sendo igual manada, né? Um fala, você vai, daqui a pouco outro já fala aqui, você vai. Não é essa a proposta dos nossos irmãos espirituais, né? Eles querem que, de fato, a gente tenha um alicerce seguro. A fim de permanecer... Não, necessita de frequentes cuidados. Essa fé raciocinada, ela necessita de frequentes cuidados a fim de permanecer irretocável e de reflexões constantes em torno do seu conteúdo, com análise sempre atual de experiências que apresentam outras interpretações. Então, o que a Joana está falando? Que não é uma coisa assim, pronto, agora eu tenho uma fé e isso vai ser inabalável, não. É algo que a gente tem que estar alimentando na gente constantemente, através de uma análise crítica coerente. O que é uma crítica coerente? A crítica coerente, ela é diferente do julgamento. Esses dias a gente veio aqui na casa e o Marcelo estava falando uma palestra, Marcelo Paturi, numa segunda-feira ele estava dando uma palestra sobre o julgamento, né? Só que ele faz uma leitura dentro de uma perspectiva do Bhagavad Gita, que é também uma obra maravilhosa, super interessante. Quem puder assistir um dia a palestra dele, venha, vale muito a pena, tem muitas coisas interessantes para a gente absorver. E ele falava do julgamento dentro de uma perspectiva do não julgar, né? Da gente olhar para a gente e parar de ficar julgando o outro. Mas, biologicamente falando, é quase impossível a gente não julgar, né? Porque o nosso cérebro está o tempo todo fazendo essas conexões. E como a palavra ela tem interpretações diversas, né? A nossa palavra, o nosso vocabulário ele é muito, muito pobre ainda, né? Uma mesma palavra ela representa várias coisas, né? Então, o julgar do Bhagavad Gita é o julgar de você ficar o tempo todo vendo o cisco no olho do outro e não ver a trave dentro do teu olho. Eu estou o tempo todo me preocupando com o defeito do outro e não olho para o meu. Então, esse é o julgar dentro do Bhagavad Gita que o Marcelo estava falando. Mas aqui, a gente está falando do julgar, que é aquele que faz a gente perder tempo. Que só tem utilidade para a gente aprender a se conhecer mais. Porque quando a gente julga o outro, quer dizer que tem algo dentro da gente que a gente está vendo através do outro. Então, se eu julgo para poder me conhecer melhor, ok, você está no caminho certo. Tipo, acabei de julgar uma pessoa. Nossa, você é muito chato, Tiago, porque você tem uma mania de ficar falando pelas costas. Ótimo. Acabei de falar algo que eu vi no Tiago que está em mim. Então, se a gente consegue fazer rapidamente esse link, ótimo. Se não, é um vício e uma perda de tempo, tá? Então, mas o que acontece? Esse julgar, ele vem o tempo todo para a gente porque, biologicamente, o ser humano faz conexões, sinapses neurais e que vão o tempo todo dialogando com várias informações. Mas a gente pode transformar esse julgar em análise crítica, que é o quê? Eu não vou pegar a outra pessoa, criar um estereótipo em cima dessa outra pessoa, botar essa pessoa dentro de uma caixinha e determinar como é que essa pessoa vai ser para mim ou não, de uma forma negativa, que geralmente o é, ou positiva. O que eu vou fazer? Eu vou fazer as minhas sinapses, as minhas conexões neurais e vou fazer uma análise crítica do que é coerente ou não, do que é bom ou não para mim de forma raciocinada, sem impor no outro um estereótipo dentro de uma caixinha. Tá? Deu para entender? Tá muita viagem, não? Tá indo bem? Qualquer coisa, vocês, pelo amor de Deus, hein? Vocês falam, para, rebobina, que você foi agora longe demais, tá? Então, essa reflexão, ela precisa ser constante. Por quê? Porque o tempo todo a gente vai ser convidado a ir na manada. Tem uma passagem do Livro dos Espíritos que fala assim, o Kardec pergunta assim, os espíritos nos influenciam? Aí o Kardec fala assim, muito mais do que supões imaginar. Na realidade, na maior parte do tempo, são eles que vos dirigem e vos governam. Não dá um desespero? Nossa, peraí, então o que eu penso não sou eu que estou pensando, é uma outra pessoa que está me governando, me induzindo, Peraí, gente, cadê minha liberdade? Cadê nesse momento o meu livre-arbítrio para dizer não? A fé raciocinada, ela nos ajuda exatamente a escolher quem a gente vai permitir ser influenciado ou não.
Porque ser influenciado, a gente vai ser. Mas quem eu vou permitir, qual energia eu vou permitir me influenciar, vai estar conectado com essa fé raciocinada. Por isso que ela fala que o tempo todo a gente tem que estar observando e raciocinando sobre os nossos pensamentos, tá? Ela vai falar um pouco da ciência, como que a ciência ela vem contribuindo, inclusive os estudos da neurociência, vem contribuindo para revelar coisas que a gente já vem estudando dentro do Livro dos Espíritos. Inclusive, essa questão da influência, como a gente é influenciado hoje, como eu falei, já é comprovado cientificamente, né? Então, o tempo todo a gente está recebendo informações de todos os lugares que a gente nem imagina de onde vem, e essas informações se transformam em memórias na nossa mente. Mesmo a gente não querendo, elas se transformam em memórias, e essas memórias fazem com que a gente tome ações, façam escolhas, atitudes, geram pensamentos, tá? Então, vejam que uma coisa que está lá no Livro dos Espíritos, a neurociência hoje já comprova, né? Há quanto tempo o Livro dos Espíritos? 1860? 1860 e depois vocês pesquisem e falem pra gente que a gente, né? Mas vamos lá. Bom, aí o que a Joana chama a atenção pra gente? Olha o que a Joana chama a atenção pra gente. Existem centenas de crenças religiosas que se impõem à sociedade com terríveis castrações morais e emocionais, como fundamentais para a sua vivência. Tais crenças são vítimas do medo aceitas, quem aceita? A gente, sobre injunções dolorosas porque ameaçadoras. Os seus crentes deixam-se levar por uma fé temerosa, destituída de resistências morais e de valores espirituais que não lhes permite discrepar dos mais fortes absurdos. Ou seja, quando a gente não desenvolve uma fé raciocinada, quando a gente não busca dialogar de fato, fazer uma análise crítica sobre aquilo que está vindo à nossa mente, que a gente está tomando como verdade, e a gente aceita essa fé cega, a gente pode cair em algo que é muito comum e aceito para a gente. O medo e a culpa. Aqui não tem a culpa não, mas eu estou acrescentando. O medo que a Joana fala e a culpa. E ela faz essa observação. E muitas pessoas vão aos templos religiosos, às tradições religiosas, sejam elas quais forem, em busca de ajuda, num estado de sofrimento, de vulnerabilidade. Quem é que vai numa casa espírita porque está com o bolso cheio de dinheiro, porque está feliz da vida, super saudável, está tudo lindo, maravilhoso? Raríssimas pessoas. Raríssimas pessoas procuram uma tradição religiosa ou um espaço de cura porque está saudável. Geralmente, elas estão distraídas no mundo, vivendo pelo mundo, aproveitando aquilo que elas têm para aproveitar. Estou mentindo? Não. Né? Geralmente, a gente procura uma tradição religiosa, um espaço, porque a gente está vulnerável. A gente está emocionalmente vulnerável. A gente está precisando de ajuda. Né? A gente está precisando de paz, a gente quer um reforço, a gente quer uma vitamina, a gente quer uma cura. Né? Nesse momento, a gente está vulnerável. Aí chega uma pessoa e fala alguma coisa para você, olha a emoção sustentando. Você fica emocionalmente... Desculpa aí, dá para ler plateia, desculpa. A gente fica emocionalmente mais aberto e suscetível a qualquer informação que a pessoa fale. E a gente toma aquilo como verdade, absoluta. Olha a importância. E aí, quando você chega e impõe verdades castradoras, que geram medo. Sua vida está acontecendo isso, minha irmãzinha, porque você não está fazendo isso. Aí você já fica desesperado. Quando a proposta da espiritualidade, essa interpretação é do homem. É do homem. Ele pode pegar um livro dos espíritos, ele pode pegar um evangelho, ele pode pegar a literatura Veda, pode pegar qualquer livro mais sagrado, pode pegar a Bíblia, o tal, e fazer a sua interpretação de acordo com o seu nível de conhecimento e de desenvolvimento moral. E a pessoa que está vulnerável aceita e acolhe aquilo. Mas
A proposta da espiritualidade de luz não é essa. É que a gente desenvolva uma fé raciocinada. Não é uma fé voltada no medo e nem na culpa. A culpa ela é importante para nos frear, para fazer com que a gente pare e reflita sobre aquilo que a gente está fazendo e depois ressignificá-la. Ela não tem utilidade nenhuma para a espiritualidade, a gente é que fica remoendo, mas porque existem também, como Joana aponta aqui, centenas de tradições religiosas que milenarmente vêm utilizando o medo e a culpa para penalizar mais ainda as pessoas, tá? E quando a gente está vulnerável, não desenvolve uma fé raciocinada, não estuda, não pega um livro para estudar, para ler. Peraí, deixa eu ver se isso aqui faz sentido. Poxa, caramba, eu ouvi a Catarine falando isso, mas eu tive uma outra interpretação agora, que legal. De repente, eu vou até trocar ideia um dia com ela sobre isso. Catarine, olha, você sabe o que eu estava pensando, mas eu li nesse livro também e tinha sobre esse tipo de assunto. Nossa, que legal, minha irmã, vamos experimentar? Vamos ver o quanto isso é útil, quanto nos promove bem-estar, emancipação, saúde, liberdade, progresso, desenvolvimento? Vamos procurar ver isso juntos? Pô, vamos embora, tá? Outra coisa que a gente faz muito é endeusar quem está no púlpito, né? Quem está lá na frente... Próximo, Germano, por favor. Quem está lá na frente falando, a gente tem uma tendência, né? A endeusar, mas somos seres humanos. A diferença é que quando eu falo, eu me responsabilizo muito mais por aquilo que eu estou falando do que quem está simplesmente ouvindo nos bastidores, né? Eu estou colocando assim, vamos dizer assim, a minha cara tapa. Porque, imagina, né? Eu estou aqui falando com vocês, exatamente trazendo essa reflexão, aí viro na esquina, né? E aí faço completamente diferente. E tudo bem, porque eu sou um ser humano. E vocês têm que ir pela razão, né? Mas não é só isso. Então, me é obrigado estar cada vez mais procurando me melhorar. Não ser perfeito, não tenho a menor pretensão disso. Mas me melhorar sim. É um comprometimento que a gente assume quando a gente diz sim para uma proposta de trabalho com a espiritualidade. Né? Então é assim, a espiritualidade fala assim, olha, você quer começar a trabalhar, passar uma vida aqui nessa terra e pensar depois quando você desencarnar, que é muito rápido. Cara, você não fez nada nessa vida, só ficou chorando, reclamando. O que você fez de bom? Vamos lá, amiguinha, o que tem no seu caderninho de anotação do que você produziu de bom? Cadê seu conteúdo? Nada. Você só ficou reclamando, chorando, pedindo emprego, isso, aquilo. Pô, não dá. Aí, realmente, perda de tempo. Então, quando a gente já tem uma outra consciência e resolve, de fato, começar a fazer algo positivo, ele fala, ok, beleza. Mas tem uma coisa boa pra gente, maravilhosa, e ruim pra você. Maravilhosa pra gente é que a partir do momento que você se compromete com a espiritualidade, você vai cada vez buscar se melhorar mais e mais e mais. Porque as pessoas não vão te ouvir só pelo que você fala. Elas vão ouvir principalmente pela sua conduta, por aquilo que você faz. Então, você vai ter que ter o comprometimento de se melhorar cada vez mais, o que é excelente para você. Porque você estava fazendo aqui na Terra exatamente o que você veio fazer, se melhorar. Né? Para gente, para algumas pessoas, é penoso. Tem gente que fala assim, vamos lá trabalhar na casa espírita, ou trabalhar no templo religioso, ou ajudar alguém. Aí a pessoa fala assim, não, mas peraí, se eu ajudar, eu vou ter que me melhorar? É engraçado isso, né? Mas peraí, você vai fazer o quê aqui? Você não vai se melhorar? Ah, não, mas peraí. Me melhorar? O que é isso? Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa que eu estou fazendo aqui na Terra, nesse mundo de ilusão? Eu não quero essa pílula da Matrix, não. Eu quero aquela outra viver nesse mundozinho aqui de ilusão. Não me dá pílula de Matrix para eu ver realidade nenhuma, não, tá? Então, a gente posterga a nossa evolução. Mas para a gente que está aqui, a gente precisa fazer esse movimento. O que é muito bom, né? Eu acho assim, pelos médiuns que estão aqui, eu sou feliz da vida, porque eu tomo esporro direto e estou feliz da vida. Bom, vamos lá. Aí o que ela fala? Que até a parte acadêmica, mesmo na área acadêmica, periodicamente, conceitos e diretrizes que bem definiam fatos são abandonados. Porque às vezes a gente também se prende a uma verdade, né? Não, essa é a verdade absoluta. Eu fico vendo meus colegas universitários às vezes, e eu observando assim, eu fico pensando, meu Deus, eu não quero ficar assim. Desculpa, mas eu não quero ficar assim. Por quê? Né? Minha colega ali está sentada, está rindo, ela sabe muito bem disso. O que acontece às vezes? Você vai lá, pensa, a criatura entra numa faculdade. 4 anos estudando pra caramba, né?
Quando ela se dedica, quando ela realmente quer entender aquele conhecimento. Aí termina, vai fazer mestrado. 2 anos, aí de repente tem uma prorrogação 2 anos e meio, às vezes vai até 3 anos. Aí se for chamada a atenção pelo CAPES, cair a nota, para tudo, vai entrega logo para o seu trabalho, acabou do jeito que está. Aí vai para o doutorado, mais 4 anos. Quantos já fez aí? 10. Se prorrogou, 11, 12. Vamos botar no 10, tá? 10 anos estudando. Agora não tem só doutorado, tem o pós-doc. Aí a pessoa fica mais 1 ano e meio, mais ou menos. Então, são 11 anos e meio a pessoa estudando somente aquele ponto. Ela estuda aquilo 11 anos, praticamente. Aí alguém chega para ela e fala assim, minha amiga, deixa eu te falar, a gente descobriu que não é nada disso mais. Hã? 11 anos da minha vida estudando isso e não é mais desse jeito que a ciência está pensando. As relações mudaram, a sociedade mudou, a economia mudou. O que está com... Não, peraí. Então, até na ciência, a gente encontra, às vezes, verdades e pessoas defendendo verdades como sendo absolutas. Então, eu acho muito interessante essa passagem da Joana, porque ela tanto traz a comparação da fé irracional no campo ideológico religioso, que é quando a gente acredita em qualquer coisa que as pessoas vão falando, que a gente chega em qualquer tempo religioso e vai sendo motivado pelo medo, pela culpa. A gente esquece isso. Joga fora o medo e a culpa. Quer dizer, não tem como jogar fora. Mas eu digo, esse imperialismo do medo e da culpa, sabe? Não nos serve para nada. Ai, se eu não tenho tradição religiosa, que eu vejo a pessoa e falo assim, ai, não, mas se eu não fizer isso, eu vou ser castigado. Se eu não fizer isso... Gente, não faça isso com você, não se torture, não faça isso com você, não faça. Sabe? Não faça, simplesmente não faça. Enfim, mas ela traz tanto essa perspectiva religiosa, como ela traz também a parte científica. A gente pode também entrar numa fé irracional se a gente também se debruçar no campo científico de uma forma cega. Porque a própria ciência é refutável. Todo cientista sabe que a ciência é refutável. E ela está ali para ser refutável. E muitas vezes ela vai beber do conhecimento popular para tentar entender e experimentar aquilo que está acontecendo ali na sociedade. E fazer uma análise crítica que vai se modificar. Então, todas essas informações, todos os conhecimentos que a gente vai ouvindo, eles são conhecimentos que a gente precisa analisar de forma racional. Mas a Joana, ela traz para a gente uma forma de nos ajudar a entendermos quando é que eu estou num movimento irracional, uma vaquinha de presépio, apesar que a vaquinha de presépio ela é mais racional do que a gente às vezes, né? Porque ela se deixa levar pela intuição divina, né? E às vezes pelo instinto animal, que é uma inteligência divina, né? E a gente não, nem isso. Porque a gente esquece, literalmente, da presença de Deus, da figura de Deus. A gente está nem aí. Só pensa em Deus quando a gente está sofrendo. É a oração. Quanto custa uma oração? 0. Quanto que a gente paga por uma oração? Posso rezar em qualquer lugar? Em qualquer hora? Em qualquer momento? Para qualquer pessoa? Assim? Livre, leve, solto? Gente, que maravilha, hein? Então a gente está bem na fita, porque a solução tem aí, ó, em abundância. É a gente fazer o quê? A oração. Olha o que ela fala, ó. A oração é poderoso combustível para a manutenção e segurança da fé raciocinada. A fé raciocinada? Mas peraí. Então essas pessoas que ficam sentadas, Senhor, tal. Isso quer dizer que é raciocinado? Não, pera. Ela está falando daquela oração que conecta a gente a Deus. Porque quando a gente... Quem é a inteligência suprema? Está lá no Livro dos Espíritos. O que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus. Porque perguntar quem é Deus é trazer Deus para a nossa existência humana. Quem é ser humano? E Kardec, ele não quer saber, pai, se Deus não for um ser humano, né? Então ele pergunta, o que é Deus? E ele responde, Deus é a inteligência suprema. É a causa primeira de todas as coisas.
Será que a causa primeira de todas as coisas vai ter todos os conhecimentos raciocinados? Vai, né? Ela é a causa primeira. Ela é a fonte de tudo. Então, se eu fizer uma oração para essa causa primeira, para me intuir, para me orientar, para me trazer lucidez diante dos fatos, de coração, essa causa primeira vai me responder em oração? Claro que vai. Eu estou indo direto na fonte. Ah, mas espera aí, então eu não preciso mais estudar nada cientificamente, né? Eu vou ficar sentada, rezando, e todos os conhecimentos virão até mim, né? Não, não é isso. Ela está falando como combustível. Ela está usando a oração como combustível para nos ajudar e nos alimentar. Aliás, diga-se de passagem, a tudo a espiritualidade... Pode passar, Germano. A tudo a espiritualidade nos orienta a proposta da oração como ferramenta valiosa. E a pandemia trouxe para a gente uma lição muito interessante. Porque nós tivemos que transformar os nossos lares em templos religiosos, sob pena de desabar. Né? Porque antigamente a gente ia para as casas, para os templos religiosos, para pegar esse alimento. Não posso mais ir com a pandemia, o que eu faço? Vou ter que recorrer a essa oração dentro da minha casa mesmo. Então, cada um pegou seu livrinho, seu evangelho, seu livro, algum que poderia, procurou uma meditação, entrou nos canais de YouTube para ouvir as palestras. As palestras passaram a entrar dentro da casa das pessoas, que ficavam somente confinadas dentro das casas espíritas, dos templos religiosos, de uma forma geral. Então, passaram a invadir o santuário doméstico de cada um de nós, que se possibilitou e abriu as portas para isso, né? Então, o que a espiritualidade está nos ensinando? Está na hora da gente viver essa oração, experimentar essa oração, usar e abusar dessa oração, viver essa espiritualidade, não só na casa espírita. Viver em qualquer lugar, levar para a tua vida, para o teu trabalho, para a tua família, quando tu for conversar com teu filho, que às vezes é difícil. Quero matar essa criatura hoje, deixa eu respirar antes, fazer minha oração, e depois eu olho para a criatura novamente. Porque se for agora, vai dar ruim. Então, praticar cada vez mais essa proposta da oração, tá? Diante dos magníficos fenômenos da mediunidade, olha outra coisa que ela fala sobre a oração. A sua análise propicia detalhes e facetas não percebidas à primeira vista. A mediunidade, ela é uma faculdade de todo ser humano, porque ela é genética. A faculdade é genética, você nasce geneticamente com aquela mediunidade. Igual você nasce com a sua vista, igual você nasce com a sua audição, a gente tem a nossa glândula pineal. Então, a mediunidade, ela é genética. Você mesmo não trabalhando em algum lugar, você vai continuar sendo médium e sendo portador daquele tipo de mediunidade, tá? Então, quando a gente faz uma oração, a gente ativa o nosso canal mediúnico. E isso possibilita um intercâmbio maior da espiritualidade com a gente. Mas, poxa, Kátia, eu queria tanto, eu estou precisando de ajuda. Venha no psique, vamos conversar, vamos nos alimentar. Esse espaço é para isso. Depois a gente desce, deita naquela maca gostosa, recebe aquele passe maravilhoso, sai transbordando. Nossa, saí vitoriosa hoje. Tudo vai mudar. Estou diferente, estou bem melhor, vim para cá, estava mal, arrasada. Mas, independente do psique estar vivo ou não estar vivo, de acontecer ou não acontecer, a gente precisa tornar isso um hábito na nossa vida, porque nós somos médiuns e nós nos comunicamos o tempo inteiro com a espiritualidade. E sabendo que ela nos influencia mais do que a gente possa imaginar, olha lá, ó, para quem que eu estou escolhendo. E a oração, ela é um mecanismo de blindagem nisso também, tá? A fé religiosa sempre está sujeita a revitalizações, confirmações, programas renovadores para as conquistas das doutrinas parafísicas e mais cuidadosa identificação do cérebro e das suas complexas finalidades. Aqui ela vai falar dos avanços da neurociência comprovando exatamente isso, tá? Pode passar, Germano, por gentileza.
Aqui, ó. Aí, vamos lá. Aí a gente vai encontrar uma definição de fé lá no livro de Kardec, falando assim, ó. Fé legítima somente o é a que pode enfrentar a razão, ou seja, os fatos, face a face em todas as épocas da humanidade. Ah, então tá bom, Kátia. Então eu já sei que quando eu tiver em dúvida sobre meus pensamentos, a oração vai me ajudar, né? Aquela oração que eu me dirijo a Deus, que é a fonte primeira, que é a causa primeira de todas as coisas, vai me ajudar a ter uma intuição, uma clareza melhor dos fatos. Contudo, ainda assim, cabe a nós observarmos que a fé legítima, ela é atemporal. Ela observa os fatos de forma atemporal. O tempo passa, as situações vão modificando, as pessoas vão se transformando, mas aquilo continua a mesma coisa. Então, essa é a fé raciocinada e legítima que o Kardec nos coloca como pista. Ela transpõe e transborda e transpassa todo o espaço de tempo. Não é assim, hoje é uma coisa, amanhã é outra. É algo que é contínuo, linear, tá? Aí eu pergunto para vocês, o que é contínuo e linear hoje, que a gente tem absoluta certeza que é uma verdade absoluta que não muda? Mas qual é a verdade que é absoluta que nunca muda? Que Deus é nosso Pai, que é pai, mãe, tio, avô, né? Ele é tudo. O Criador de todas as coisas e tudo. Alguém mais? Se atreve? Hã? Ah, olha que interessante. Ó, o que nunca muda, que a gente morre. Quem mais? Isso é uma verdade absoluta também, que a gente nunca vai morrer. Você falou que a gente não vai morrer, né? Ou que a morte existe. Tudo bem, que a gente nessa vida aqui vai chegar uma hora que acabou. A morte, ela é para todo mundo. É uma verdade absoluta. Quem mais? Alguém tem mais alguma coisa? Alguma coisa para falar? Alguma verdade absoluta? Uma verdade linear, absoluta, para sempre. Que tudo passa. Tudo passa está ligado à ideia de que a gente está em constante transformação. Vejam, o que essas respostas todas têm em comum? Que tudo passa, né? Que a gente está em constante transformação, que todo mundo vai morrer, é uma verdade absoluta, né? Que existe um Deus que criou, que é a causa primeira de todas as coisas. O que essas respostas nos conectam? Que as verdades absolutas, elas não vêm de nós. Essas verdades absolutas, elas são as leis do universo. Elas estão ligadas às leis do universo. Não são leis que nós criamos, são leis universais. Não é para mim, neste planeta, é para João no outro planeta, é para o periquito no outro planeta, é para o papagaio no outro planeta. Então, quando a gente se debruça e busca entender as leis do universo, as leis da natureza, as leis divinas, essas leis são imutáveis. Então, tudo que é nosso necessita da razão, para que a gente raciocine, para que a gente não siga como manada. Mas, se eu quero buscar uma lei, uma fé raciocinada, algo que é verdade hoje e não é mentira amanhã, eu tenho que me pautar na lei divina, que é a lei da natureza. E no livro dos Espíritos, se alguém tiver interesse, vocês vão ver lá as 10 leis morais, que são algumas que a espiritualidade nos trouxe, que se equiparam às leis mosaicas, mais ou menos, mas dentro de uma outra perspectiva mais amadurecida, né, de acordo com a nossa capacidade de desenvolvimento intelectual, tá? Porque a gente ainda não consegue se aprofundar por inteiro nessas leis divinas, a nossa capacidade de raciocínio ainda é muito limitada, a gente não alcança, como diz o livro dos Espíritos, nos faltam alguns sentidos para entender Deus, né? Mas a gente está caminhando cada vez mais com os avanços tecnológicos e científicos que estão nos ajudando a entender melhor, né, sobre Deus. Mas eu já queria aproveitar esta oportunidade de que a gente está falando aqui. Pode passar, Germano.
Gente, minha garganta tá muito seca. Eu tive Covid semana passada, né? E fiquei com essa sequela da garganta seca. E a pessoa fala pra caramba, né? Então tu já imagina. Eu acho que eu nunca bebi tanta água que... Hã? É. Quem me ofereceu? Não, querida, muito obrigada pelo seu carinho. Mas a água é a melhor coisa para mim. Eu bebo, nossa, dá um alívio. Ainda tem um outro problema, ar-condicionado, que resseca mais ainda a minha garganta. E aí, olha que interessante. Qual é o título da nossa palestra, do nosso estudo? Crê, sou eu. A gente está falando o tempo todo aqui da importância da gente raciocinar, da gente racionalizar a nossa fé, não é? E a gente está entendendo aqui que tanto o campo científico como o campo religioso, eles podem ser dogmáticos e nos tirar deste papel de reflexão e de análise de uma fé raciocinada, tá? O que é extremamente prejudicial para a nossa evolução. E a gente está entendendo no nosso diálogo e na nossa reflexão que a Joana nos traz que as leis divinas são as leis mais seguras para que a gente consiga desenvolver uma fé raciocinada. E aí o que Jesus fala? Ele fala o quê? Crê, sou eu. Por que isso? Quem é Jesus? Filho de Deus, mas nós também somos. Quem é Jesus? Ele veio para nos salvar. Por que ele veio nos salvar? Porque somos eternos pedintes e pecadores. Hã? Ele veio trazer uma boa nova. Jesus foi a personificação do amor. Ele não falou assim, ô Luciane, eu vou te salvar, cara, eu tô na miséria. Cara, Deus me livre. Sai daí, vem, vambora. Sai daí, vambora. Bora, Luciane, vem trabalhar comigo. Ele não fez isso. Ele não chegou pra Vânia e falou, Vânia, nossa, você realmente... que sapato é esse, Vânia? Não dá pra me seguir com esse sapato, não. E essa unha? Tô fora, hein? Ele não fez isso. Ele não falou assim, Catarine, pelo amor de Deus, não tem a menor condição de você me seguir, criatura. Você fala demais. Eu preciso de silêncio em oração. Ele não falou isso. Ele veio simplesmente ser a personificação do amor. Ele veio nos salvar através do seu exemplo, dos seus gestos. Todo mundo ficou, preferiram um ladrão do que não sei o quê. Mais uma vez elegeram um ladrão. Gente, pelo amor de Deus, você já viu Jesus já tirando pedra em algum ladrão? Ele jamais nem ia falar que a pessoa era ladrão. Ele não falava, ele não julgava ninguém. Ele olhava para o outro, tem uma passagem lindíssima de Jesus. De Jesus. Que tinha um cavalo no meio do caminho, todo destruído. A pata sangrando, o pelo dele todo esquisito, cheio de bicho em volta. Cada um que passava na frente do cavalo falava, nossa, que cavalo fedorento. Aí o outro passava, nossa, que cavalo esquisito, esse cavalo não dá mais para nada. Se morreu e não sabe que está aqui. Não falaram assim, tá, gente? Isso tem a interpretação da Catarina. E aí, o que acontece? Passa Jesus. Quando ele passa na frente daquele cavalo, ele fala assim, nossa, que lindos dentes tem esse cavalo. Isso é a personificação do amor. Ele olha para você e ele não está nem aí para os seus defeitos, porque ele sabe que pela lei divina, todos nós estamos fadados ao progresso. Todos. Ele olha para você e ele vê aquilo que você tem de melhor e resgata isso de dentro de você, onde você nem imaginava que pudesse existir. Ele te recorda do quanto você é maravilhoso enquanto filho de um Deus de amor. Era isso que essa personificação do amor veio fazer aqui. Então, quando ele fala, crê sou eu, ele está falando, crê sou eu o amor.
Por isso que se fala que ele era o filho de Deus, o filho mais amado de Deus. Não é porque Deus prefere um do que prefere outro, nada disso. É porque ele já expressava, refletia, cintilava em todo o seu aspecto, o seu espectro, a sua alma, a sua essência, as suas dimensões. Essa força divina do amor. Quando ele falava assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não era a Catarine egóica, vaidosa, orgulhosa. Gente, me segue, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá? Quem fizer aquilo que eu estou falando para fazer, ó, tá bem. Quem não fizer, tá em pecado. Não, essa é a fé irracional. Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é para você beber da fonte que ele está te oferecendo de amor. E quando ele fala, crê sou eu, ele está dizendo, crê sou eu a personificação do amor de Deus, do nosso Pai, nosso Pai. Então é essa crença que o Mestre Jesus vem nos propor e nos resgatar como uma crença racional, de um amor que acolhe, de um amor que é a nossa essência. Todo mundo aqui, mesmo a pessoa, mesmo o bandido mais cruel, ele vai ter uma pessoa que o toca a alma, que mexe com as suas estruturas. Às vezes é uma mãe. Ele é cruel com o mundo inteiro, mas com aquela mãe ele tem um olhar diferente. Com aquela mãe ele tem um olhar mais piedoso, uma busca. Veja, esse amor está presente em tudo. E Jesus pede para que a gente creia nesse amor. Como a gente é muito ignorante e não consegue ter uma referência mais palpável, a gente busca seguir os seus ensinamentos. Refletir sobre os seus ensinamentos. Fazendo disso uma certeza que não é abalável. Não é porque o João, o José, o Pedro... Vou dar um exemplo, estou dando esse exemplo direto. Estou dando esse exemplo direto. E estou feliz por dar esse exemplo direto, porque ele é lindíssimo. Quando Joana é presa... Quem já ouviu esse exemplo falando? Levanta a mão, só para ter uma ideia de quantas vezes eu já repeti esse exemplo. Não, mas a equipe do Psique já conhece, que eu falo direto, eu acho lindíssimo. Esse poema de amor. Tem histórias de vidas que são verdadeiros poemas de amor, né? A pessoa não viveu na Terra. Ela ofereceu um poema de vida para a humanidade, né? E a Joana, ela tem uma coisa muito interessante numa vida dela passada, que ela foi presa pelos soldados romanos e ela ia ser devorada pelos leões. Enquanto o soldado amarrava ela, ele pergunta assim para ela, foi isso que teu mestre te ensinou? Foi aí que teu mestre te colocou? Foi isso que ele veio te ensinar? E ela vira para ele e fala assim, não. Ele me ensinou também a te amar e a te perdoar. Essa é a fé raciocinada. É a crença de que esse amor é real. E que não é porque você não gosta de mim, porque você está me ofendendo, porque você hoje está revoltado comigo, ou porque você amanhã acha que isso está acontecendo, que esta fé dentro de mim será abalada. Ela permanecerá viva, fiel a esse amor. Que Jesus, que é a nossa maior referência de amor, veio nos ensinar. Qualquer coisa contrária a isso não é raciocinado. Qualquer coisa que não fale de perdão, de amor, de renovação, de transformação, que está conectada às leis divinas, não é raciocinado. Então, a proposta que a Joana nos traz nesta mensagem daqui do livro de hoje é essa. Para que a gente desperte esta fé raciocinada, que está conectada a essas leis divinas, que está conectada a esse amor personificado através do Mestre Jesus, e que tantos outros avatares depois também vieram, alguns os antecederam para tentar melhorar o campo de batalha ao qual ele estaria inserido,
né, que era muito duro, que a gente renove em nossos corações. Viver inconsciente da realidade é uma forma inconsciente da fé. Viver, portanto, é uma experiência de fé. Ele está vivo, é uma experiência de fé. Ah, poxa, você acredita em Deus, mas quanta injustiça tem na sociedade? A injustiça não foi feita por Deus. A injustiça foi feita por pessoas que não estão conectadas com essa fé inabalável. Essa fé que nos fala, olha, você é igual ao teu irmão. Vocês são iguais. Hoje vocês estão num cenário em que cada um ocupa uma personagem no teatro da vida. Mas tudo isso passa. Tudo isso é passageiro. Tudo passa. E o que fica é o amor. Quem o visse vencido na cruz, dilacerado e sem forças, não acreditaria que aquele holocausto fora necessário para que ressuscitasse depois, aureolado de beleza e de paz. Aquelas pessoas, quem sabe fomos nós também, que estávamos ali gritando, ensandecidos, alienados por justiça, querendo crucificar Jesus. E ele, sereno, com a sua fé inabalável, por ser um filho do amor, fadado ao amor. Os homens vão olhar, julgar e falar, coitado, que força que ele tem, que rei é esse que morre numa cruz do lado de um ladrão? Mas ele permaneceu inabalável na sua fé. E até hoje é testemunho de renovação e alimento precioso para nossas almas. Meus irmãozinhos encarnados e desencarnados, muito obrigada pela presença de vocês hoje no Psique. Vamos fazer a nossa oração final para que a gente possa ir lá para baixo, deitar na nossa maquinha, tomar o passe, mas ir depois embora para casa renovados em nossa fé. Tá bom? E antes de ir embora, vou pedir para vocês gentilmente, caridosamente, que participem da nossa campanha do cinema. Toda a verba vai ser destinada para a Casa de Padre Pio e as ações sociais. Então, falem com o Ricardo ou falem com a Cris, ela vai passar para vocês o Pix da casa. O espaço do cinema está fazendo isso totalmente de graça. O produtor do filme vai estar presente totalmente de graça para ajudar nas nossas obras. Vamos nós também apoiar quem está à frente trabalhando para que as coisas se manifestem, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Ricardo, pode fazer a oração. Muito bem. Belíssima palestra. Obrigado, Catarine. Tenho certeza que foi muito bem intuída. Olha, eu gostaria de chamar aqui os médiuns para que a gente pudesse dar as mãos e fazermos todos juntos uma oração. Vamos fechar todos os nossos olhos. Como dito pela Catarine, que as nossas palavras sejam proferidas, vindas do coração, verdadeiramente. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, que a gente possa então dar início aos nossos passes de hoje. Cris, podemos chamar as 10 primeiras pessoas já. Quem tiver alguma dúvida e quiser de fato comprar os ingressos para a nossa sessão de cinema, procure a Valéria lá embaixo, ou então a Cris também acho que tem condições de dar as respostas, mas a Valéria, que é a administradora, ajudando na administração da casa, ela tem condições de ajudar, tá bom? Muito obrigado, vamos seguir.